E aí, oitavo ano, tudo bem? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para fazer a abertura da nossa terceira unidade, tá? E a nossa terceira unidade, meu povo, vai falar aí sobre o continente americano, exatamente, o nosso continente, tá certo? Aqui nós temos um mapinha político do continente americano, tá certo? Trazendo aí o Canadá, Estados Unidos, contidos na América do Norte, tá? Temos a América Central, que é esse istmozinho, e a nossa América do Sul, onde está presente o nosso Brasil, tá? Então aqui eu trouxe algumas características para vocês. A América é o continente aí com é o maior continente em extensão territorial de norte a sul, tá? Não vá confundir com o maior continente em extensão territorial, em maioral, em maiorzão, não, tá? O maiorzão de todos eles é a Ásia, beleza? Mas o maior de norte a sul, esticadinho assim, é o nosso continente americano, beleza? Ele está totalmente aí localizado no hemisfério ocidental e compreende uma área aí total de 189.110 km², tá certo? O continente é habitado por cerca aí de quase 1 bilhão de pessoas, e nele são faladas diversas línguas, como espanhol, inglês, português, francês, neerlandês, na região da Groenlândia, e as línguas nativas, tá? O continente é constituído por 35 países e 18 territórios independentes, e os países são banhados aí pelos oceanos Atlântico e Pacífico, beleza? Dando aí continuidade à nossa explicação, vamos entender um pouquinho da origem do nome América, tá? O nome América, ele é uma homenagem a Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, ele é um italiano, tá certo? Que, assim, não estava tendo muito sucesso nas navegações. Naquela época, ser navegador era a profissão do século. Igual hoje, ser médico, advogado é a profissão do século e tal. Naquela época, a profissão do século era ser navegador, tá certo? Descobridor. Se ele tivesse as condições de descobrir outras coisas, ele seria um cara altamente reconhecido em termos do mundo inteiro, tá bom? E ele já era um cara que estava muito desacreditado na região da Itália, e ele vai ser contratado por reis espanhóis, certo? Em uma de suas expedições, ele acaba se perdendo, no Oceano Atlântico, tá certo? Com sua tripulação, chega à região ali onde corresponde à América Central, tá certo? Mas não sabia que se tratava de um continente. Então, Américo Vespúcio acaba reabastecendo a sua população, pega água, pega fruta, pega os alimentos e retorna para a Espanha, crente que não tinha descoberto nada, mas ele vai começar a relatar aí a história, daqueles montes, de como era a terra. Essa terra ainda não estava sendo desenhada e nem se apresentava em nenhum dos mapas da Europa, tá certo? Então, o que ele faz? Ele acaba aí despertando a curiosidade dos reis espanhóis, tá? O Américo Vespúcio, que já vai ser bem velhinho, ele vai morrer e não vai saber que descobriu, que as terras que ele encontrou à deriva lá no Oceano Atlântico tratava-se de um continente, tá certo? Quem vai de fato vir aqui no continente americano fazer o mesmo trajeto que o Américo Vespúcio fez é o Cristóvão Colombo. Por isso que nós temos aí o Cristóvão Colombo como descobridor da América, mas foi o Américo Vespúcio o primeiro a encontrar as terras pertencentes ao continente americano, tá certo? Então, assim, essa foi uma forma, de homenagear o descobridor oficial, apesar de morrer sem saber que se tratava de um continente, mas o Américo Vespúcio ele vai receber aí essa homenagem, tá certo? Pelos reis espanhóis, que vão batizar o continente de Américo e americano,
beleza? Porque ele foi aí o primeiro a constar que as recém-descobertas da Terra do Novo Mundo, que assim era chamado o continente americano, tá? Constituía-se de um continente. Ele não sabia de fato. Ele achava que tinha parado na Índia, em outro lugar e tal. Nada a ver com o continente americano, tá certo? Aí vem o Cristóvão Colombo, faz o mesmo trajeto, percorre o mesmo caminho e acaba descobrindo que não se tratava de uma ilha qualquer no Oceano Atlântico, e sim, tá, de um novo mundo, de um novo continente que pertencia quem? Aos espanhóis, porque naquela época achado não é roubado, e o continente era dos espanhóis, né, dado aí pelo Papa, tá certo? Dando continuidade às características, falando um pouquinho mais sobre essas características, tá? É o segundo maior continente do mundo. Opa! Segundo maior em extensão territorial. Primeiro em norte e sul, e segundo em extensão territorial. Terceiro aí vai ser o território africano, tá certo? E o único que se estende continuamente de polo a polo, ou seja, do polo norte ao polo sul, tá? Está localizado totalmente aí no hemisfério ocidental, a gente já falou sobre isso. Isto é oeste do meridiano de Greenwich, né? Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich e tenho o continente americano totalmente localizado no hemisfério ocidental, tá certo? Hemisfério oriental, leste, hemisfério ocidental, oeste. Mas o continente americano ele também vai ser recortado pela linha do Equador, fazendo com que ele esteja presente em 3 hemisférios: oeste, né, ocidental, sul, tá, meridional, e boreal, tá certo? Então, a aurora boreal, ela também ocorre aqui na região do Canadá e nas regiões aqui asiáticas, tá? E também europeias, porque corresponde a essa região onde passa o círculo polar ártico, tá bom? Então, o continente americano está presente aí em 3 hemisférios: ocidental, sul e norte, beleza? Compreendido? Dando continuidade, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre as características. É banhado aí pelos 5 oceanos, né? Bom, 4, tá? Pelos 4 oceanos aí, esqueçam essa palavra 5, tá certo? Pacífico, Atlântico, Ártico e Antártico. Professora, não identifiquei, ó. Atlântico, Pacífico, Ártico lá em cima e Antártico, tá? Voltando aqui às características, possuem uma grande diversidade natural, tais como aí a biodiversidade, né? Um continente muito grande, então vai ter uma biodiversidade gigante, tá certo? A diversidade climática, ele vai ser muito grande, diversas formas de relevo e de tipos de solo, tá bom? Aqui nós temos a presença do continente, tá? Ele vai ser assim muito grande, talvez, estão vendo que ele é o segundo maior? Então aqui ele vai estar em todas as zonas climáticas, ele vai ter a presença de várias florestas, os solos também serão solos aí bem diferentes entre si, é lógico, tá certo? Vejam, né, que nós temos aqui ele na coloração rosa, contendo aqui o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, lá em cima o Oceano Ártico e aqui embaixo o Oceano Antártico, beleza? Regionalização da América, tá? Então, número 1, de acordo com as características físicas, o continente americano ele é dividido em 3. América do Norte, possuindo aí 3 países, né? Quem são os 3 países, professora? Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, continental e insular. O que seria isso, professora? Vai conter aí 22 países, tá? Continental é essa parte aqui, olha, fininha, beleza? Insular são as ilhas, tá? Os países que estão nas ilhas aqui, como Bahamas, a região de Cuba, o Haiti, enfim, todos esses, tá? E continental seria assim, Panamá, tá? Belize, Guatemala, beleza? E a América do Sul, que vai conter aí 12 países, incluindo o nosso Brasil, né? Brasil, Argentina, Chile, Equador, Uruguai, Paraguai, blá blá blá, tá bom? Então essa é
divisão, regionalização, segundo os aspectos naturais. Divide o continente americano em três: América do Norte, Central e do Sul. Beleza? Já uma outra regionalização, aqui ó, nós temos a América do Norte, América Central e América aqui do Sul, tá certo? Já uma outra regionalização seria a regionalização aí de acordo com as características históricas e sociais, que vai dividir, né, a América em duas: América anglo-saxônica e América Latina. Tenho certeza que vocês já ouviram muito falar em América Latina, tá certo? Exato, porque as línguas que colonizaram esse território, espanhóis, portugueses, tá certo? São línguas de origem latina, tá? Essas línguas, tanto o espanhol como o português, são línguas de origem latina. Já a América anglo-saxônica corresponde aos países colonizadores de origem saxônica, que é a mesma coisa que inglês, tá? Os ingleses no passado eram chamados de saxões, que era um grupo étnico que falava o inglês, tá certo? Então, a América que fala inglês é chamada de América anglo-saxônica. E a América que fala aí português e espanhol é América Latina, tá certo? Tem também uma parte que fala holandês, né? Tem uma partezinha aqui que fala ainda inglês, mas a colonização real, de fato, no início, tá certo? Correspondia aí às línguas espanhola e portuguesa, tá certo? Professora, o francês é uma língua latina, de fato. O francês é uma língua latina e o Canadá, tá certo? Vai ser aí o país que fala duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Porém, tá certo? A colonização oficial é inglesa, tá? Quando os ingleses vieram perceber que os franceses estavam ali, ó, já não tinha nem mais graça. Então, nós classificamos o Canadá como um país anglo-saxão, tá certo? Esquecemos essa característica aí da língua francesa, apesar de o Canadá falar duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Tá bom? Diferenças aí entre as Américas, a América anglo-saxônica e a América Latina, tá? Então aqui eu vou ter o predomínio de uma língua derivada do anglo-saxão, inglês antigo. Vai ter uma colonização de povoamento, tá certo? Devido à presença aí de que a Inglaterra queria fazer dessa região uma região de fuga, né? De se resguardar de nações inimigas. Trabalho familiar, livre e assalariado, pequenas e médias propriedades. Aqui vai ter a presença de policultura, tá? Vai ser uma economia voltada para o mercado interno, para abastecer a sua população, e a ocupação para a criação de uma pátria, ou seja, eles são muito nacionalistas, tá? Já a América Latina, que é toda a outra parte, México, Belize, Guatemala, Brasil, Argentina, enfim, há o predomínio aí, né, de línguas derivadas do latim, como espanhol e português, colonização de exploração, tá certo? Então o objetivo foi bem mais de explorar do que de fato se refugiar nos países que estão contidos na América Latina. Trabalho escravo indígena e negro, tá certo? Professora, não teve trabalho escravo lá nos Estados Unidos, no Canadá? Teve, mas não por tanto tempo como se teve nos países aqui da América Latina. Grandes propriedades correspondem aos latifundiários. Monocultura, a presença, por exemplo, da cana-de-açúcar, dos cafezais, do algodão. A economia ela está voltada para o mercado externo, tá? Eles produzem e vendem para fora. E eles praticavam aqui, né, e ainda se pratica, a exploração e degradação de recursos naturais. Extrair, retirar sem pensar no amanhã. Então, era essa aí a ideia. E aqui está a diferenciação entre América Latina e América anglo-saxônica, tá bom? Dando aí continuidade, tá? E ainda falando sobre as diferenças, na América anglo-saxônica eu vou ter a presença de países desenvolvidos, como Canadá e os Estados Unidos. Já na América Latina, países subdesenvolvidos, Argentina, Brasil, México, entre outros, tá? Nos países desenvolvidos, na América anglo-saxônica, o PIB
ou seja, o acúmulo, né, per capita por pessoa é mais elevado do que na região dos países latinos, né, que vai ter a presença de um PIB médio ou baixo, tá? Na América anglo-saxônica eu vou ter aí o alto nível de infraestrutura, já a América Latina, poucos equipamentos de infraestrutura, ou seja, precisa melhorar. A América Latina ainda muita coisa, tá certo, senhores? As possessões europeias. Os europeus não podiam deixar de ter possessões, né, de ter terras no continente americano, tá? A Groenlândia é uma delas. Geralmente, quando a gente pega o mapa do continente americano, nós não trazemos a Groenlândia, porque a Groenlândia é europeia, tá? É uma parte da Europa que está na América, beleza? Pertence à Dinamarca, Antilhas holandesas, né? Que vai aí corresponder à Holanda, a Guiana Francesa, né? Que entre todas essas ilhas citadas, bom, a Guiana não é uma ilha, é uma parte continental, mas as ilhas Saint-Pierre, Miquelon, né? Enfim, essas regiões pertencem à França, tá? Bermudas, Ilhas Virgens, essas ilhas aí que são muito conhecidas, né? Estão presentes na América Central, pertencem ao Reino Unido. Então vejam que tanto a Inglaterra, né? Hoje Reino Unido, formando aí, juntamente com outros países, formando o Reino Unido, a França, a Holanda e a Dinamarca têm terras no continente americano, tá certo? E a nossa explicação, ela chega aí ao fim, tá certo? 8º ano para vocês, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima e tchauzinho, tchau!